Jornal da Tarde Piauí, aqui na apresentação de Helder Felipe, no rádio pela 90.3, na televisão pelo canal 20.1. Obrigado a você que está conosco. Reforçando o nosso telefone para sua participação, DDD 86 2107 3003, 2107 3003. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, dia 22, um parecer favorável a um projeto de lei que pretende autorizar o porte de armas de fogo para oficiais de justiça e também agentes socioeducativos. Trata-se do PL 4.256, de 2019, do senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo. Ele tinha sido aprovado já pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e agora houve um parecer favorável por parte desta comissão, repito, Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Ao modificar o Estatuto do Desarmamento, que regula a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo no Brasil, a proposta visa incluir expressamente esses profissionais entre os autorizados a portar armas de fogo, dadas as peculiaridades e riscos inerentes ao exercício de suas funções. Sobre esse assunto, nós estamos recebendo em nossos estúdios o oficial de justiça e membro da diretoria do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Piauí, Tiago Beleza. Tiago, seja bem-vindo ao Jornal da Tarde Piauí. Obrigado, boa tarde para todos os ouvintes. Com muita honra que estou aqui para conversarmos sobre esse projeto. Muito bem, primeiro eu queria, antes de saber a opinião do sindicato, se é favorável, se não é, Sim. Como é que a legislação está hoje? A gente sabe que teve a entrada do governo Bolsonaro, anos atrás, houve uma flexibilização no contato das pessoas com o porte e a posse de armas. Entrou o governo Lula, já houve um endurecimento, houve uma rigidez para se conseguir hoje você ter a arma, você ter uma arma de fogo. Hoje, quem é autorizado por lei a portar arma, a ter a posse de uma arma, e como o sindicato vê esse projeto de lei que está em discussão? O Estatuto de Desarmamento prevê várias categorias lá como tendo porte. O que acontece? Hoje, a situação hoje como está, o oficial de justiça que desejar ter o porte de arma, ele deve preencher todos os requisitos, preencher todos os passos, andar todos os passos que qualquer pessoa andaria, né? Só que no nosso caso especificamente, a gente exerce aquela função de que causa um certo... Sempre que a gente vai cumprir aquelas determinações judiciais, muitas vezes a gente sofre uma reação por parte daquele destinatário da decisão, né? Então, hoje, por exemplo, eu poderia entrar com pedido de porte de arma e o delegado da Polícia Federal simplesmente negar, dizer que não. Eu entendo que não é necessário porte de arma para você, né? E com essa mudança no Estatuto de Desarmamento, vai ser um critério objetivo. Ele não poderá simplesmente dizer que não acha que eu não devo ter o porte, desde que eu tenho que preencher alguns requisitos, né? Que é a capacitação técnica e aptidão psicológica para ter o porte. Esses dois requisitos. E vocês são a favor, como Sim. sindicato? Na verdade, o dia a dia do oficial de justiça, pouca gente entende, né? Quando a gente recebe aquela determinação judicial, muitas vezes a gente vai só, porque simplesmente às vezes é uma intimação para uma audiência, é uma coisa simples que você não imagina que daquilo ali pode decorrer uma situação de risco para a nossa vida, né? Agora, recentemente, lamentável, aconteceu uma situação em Minas Gerais, no Dia da Mulher. Um oficial de justiça foi cumprir um mandado e chegou na casa lá da pessoa. A pessoa se identificou como sendo o destinatário do mandado e lá para as tantas, não sou eu não, é aquele ali, meu enteado. Aí ela indagou, por que você afirmou ser o destinatário? Aí ele começou a se alterar, assim, foi para cima dela. E era uma mulher, como uma mulher, no Dia da Mulher. E ela disse, olha, eu vou chamar uma viatura. Aí ele deu uma cabeçada nela e disse, tá aí a sua viatura. E deu um soco, ela caiu no chão meio atordoada. E ele disse, pode chorar, não vai dar nada não.
é só agressão. E foi embora. E ficou por isso. Não ficou por isso porque todo mundo foi acionado e horas depois ele foi encontrado. Era um sargento da Polícia Militar. Caramba! E o marido dessa oficiala é um major da PM, conseguiu lá encontrar esse sargento e prendê-lo. Vocês defendem que geralmente essas leis, quando se há essa permissão, se estipula ali quantidade de armas, né, munições que a pessoa possa ter. Vocês têm alguma posição em relação a isso? Assim, a gente vai ser enquadrado como naquelas categorias que vão ter o acesso à arma e à munição permitida por lei. Não vai ser assim, o oficial de justiça vai ter um porte de um fuzil. Entendi. Não é. Então, você vai ter direito a um revólver, a uma pistola. E outra, o porte não é um porte ostensivo, é um porte velado. Então, você não pode andar na rua mostrando essa arma, nem fazendo brincadeira, é uma coisa séria, né? É um uso profissional da arma. Você, como oficial de justiça, já se deparou numa situação, vamos dizer assim, problemática também? Já sim, é difícil, acho que um oficial de justiça não ter passado por uma situação parecida. Eu mesmo cheguei agora há uns 2 anos na casa de uma senhora, fui cumprir lá um mandado de penhora de alimentos do filho dela. Cheguei lá, eu perguntei, cadê isso aqui, é seu, isso aqui não é seu? Tal, e ela, não, tal, foi mostrando. Eu vi uma moto dentro da sala da casa. Aí eu falei, essa moto aí, de quem é? Sua ou é do seu filho? Aí ela é minha, pois eu preciso ver o documento, porque senão eu vou ter que efetuar a penhora, né? E aí ela saiu devagarinho, foi lá, passou o cadeado no portão, me trancou dentro da casa. Caramba! Eu nunca vi o juiz mandar ninguém tomar a moto de ninguém. Eu falei, senhora, eu não vou tomar sua moto, eu preciso só fazer uma constrição judicial. E eu vou chamar a polícia. Aí eu falei, não se preocupe não, deixa que eu mesmo chamo. Só que é aquela história, entre você chamar e aquela situação tá acontecendo naquele momento, às vezes não dá tempo. Eu, por exemplo, aqui em Teresina, eu trabalho na zona rural. Eu acho que 10% só da minha região em que eu trabalho pega telefone celular. Então é mais difícil ainda, né? É mais difícil ainda, não tem a quem recorrer. É uma situação realmente muito complicada para quem está chegando agora no rádio e na televisão. Nós estamos recebendo o oficial de justiça, Tiago Beleza, que também é membro da diretoria do Sindicato dos Oficiais de Justiça. No caso, caso seja aprovado, vai a plenário, tem que ser aprovado pelas 2 casas, tem que haver ainda a sanção presidencial, então tem um trâmite ainda a ser percorrido, não é isso? Digamos que 1/3 do caminho já foi trilhado. Porque lá no Senado ele já passou uma decisão terminativa, né, pelas comissões, então já foi encerrado o trâmite dela no Senado e agora passou pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, foi aprovado, agora segue para a Comissão de Tributação e após vai pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, para então ser também encerrada com a decisão terminativa e daí então para a sanção presidencial. Entendi. Então não deve ser submetido a plenário. Não deve ser submetido ao plenário. Então isso. Só terão pelo menos mais 2, 3 comissões. 2 comissões faltam agora na Câmara, isso. E a sanção. E já há uma manifestação presidencial sobre a sanção dessa lei? Não, manifestação presidencial, assim, ainda não chegamos lá. Uhum. Mas eu creio que o presidente, por mais que ele seja desarmamentista, todos nós, ninguém quer portar arma, ninguém quer andar armado por brincadeira, né? Ele entende que as categorias necessitam disso para se defender, é um exercício de uma autodefesa, né? Ele olha com certeza com bons olhos para a nossa categoria. Muito bem, que mensagem você deixa então para quem está nos acompanhando nesse momento, Tiago Beleza? Eu deixo a mensagem de entusiasmo com essa caminhada, dessa proposta, e ao mesmo tempo também dizer às pessoas que os oficiais de justiça, eles estão ali cumprindo o seu dever, né? Eles só são mandados, né? Tivemos até recentemente um caso, aproveitando que você está falando sobre isso,
da oficial de justiça que foi intimar o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Exatamente. Ele estava na UTI e ela estava ali cumprindo uma ordem, ela não estava ali porque ela queria. Eu tenho certeza que naquele horário ela tinha outras coisas para fazer, queria estar com a família dela e tudo, mas a gente, é nosso trabalho, a gente recebeu uma ordem judicial, a gente tem que cumpri-la. No caso, só a título de curiosidade, sim, pois não. Vocês recebem geralmente quantas ordens dessa forma? Como é que se distribui o trabalho de vocês no dia a dia? Varia muito, né? Porque tem, como eu falei anteriormente, tem aquele tipo de decisão que é simplesmente uma intimação por uma audiência, uma coisa mais simples, né? E tem aquelas decisões, por exemplo, a medida protetiva de urgência, naqueles casos da Maria da Penha, que é urgente, a gente tem que largar o que está fazendo e já ir cumprir, porque a pessoa, a mulher, ela está precisando daquela medida naquele momento, não é daqui a uma semana nem daqui a um mês. Então, sim, são reintegração de posse, por exemplo. A gente recebe aquilo ali e não tem como a gente cumprir imediatamente, porque às vezes se está lá um assentamento, tem, sei lá, 100 pessoas, 50 pessoas, não tem como chegar sozinho. Então a gente precisa de uma logística da polícia e tudo. Aí é combinado, é agendado um dia para cumprir esse mandado. Mas assim, em média aqui um oficial de justiça, ele visita assim na base de umas 10, 12 casas diariamente. Muito bem, tá certo. Tiago, beleza? Muito obrigado pela sua participação aqui dentro do nosso programa. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Obrigado, são 4 horas e 57 minutinhos. Eu vou